Estamos online, seja você muito bem-vindo a essa classe bíblica para você estudar com a gente o livro de Daniel. É bom demais estar com você aqui e eu já quero te convidar a compartilhar esse link e a mandar para todas as pessoas que tiveram interesse de descobrir e desvendar os mistérios do livro de Daniel. O estudo de hoje, ele propõe uma introdução a esse livro, de tal maneira que nós não vamos começar com Daniel capítulo 1, não, mas nós vamos estudar sobre aliança e exílio. E você vai entender o cenário cultural e histórico que levou o povo de Judá a ser cativo em Babilônia. Mas eu não estou sozinho, eu, Bruno Fialek, diretor de jovens na Igreja Central de Joinville, estou acompanhado dos meus amigos, pastor Leonide, pastor André, e eles agora que vão, já falei o nome deles, já dei spoiler, mas agora eles vão comentar o nome deles, para que você os conheça, porque semanalmente nós vamos ter aqui o estudo juntos do livro de Daniel. Então, quero que vocês se apresentem, falem com o pessoalzinho que está aqui acompanhando com a gente, já dei spoiler, eles não sabem quem é Leonide e André, né? Agora explica aí para eles. Boa noite para você. Boa noite não pode, né? Não pode, isso aqui é a galera que está com a gente aqui. Olá para você, querido amigo, meu nome é Leonide, eu também sou pastor aqui em Joinville, do Colégio Adventista do Saguaçu, ali. Show. Então, um abraço para vocês aí, pessoal, se alguém estiver vendo. É isso aí, né? Legal, agora você, apresenta aí pro pessoal. Então, eu sou o pastor André Novak, né? Eu faço parte aqui do pastorado aqui de Joinville, sou pastor auxiliar da Central de Joinville. Né? O pessoal está vendo esse cenário aqui atrás? Ah, o pessoal não sabe onde nós estamos. Cenário novo, onde é que nós estamos? A gente está aqui na Web TV, aqui é um estúdio aqui profissional. Direto dos estúdios da Web TV, nós estamos agora amparados profissionalmente para que esta classe bíblica realmente possa ter a qualidade que você, nosso espectador, merece. Hoje, então, um tema fantástico, um tema que introduz o livro de Daniel, e nós queremos, para este estudo, pedir a presença de Deus e a bênção dele na sua vida, para que você também, junto conosco, possa compreender o que este livro procura nos ensinar. Então eu vou fazer uma oração inicial aqui. Se você estiver no carro, se você estiver na sua casa, se você estiver no seu trabalho, onde você estiver, medita com a gente nessa oração, fala com Deus conosco, para que a gente possa começar o estudo de hoje, tudo bem? Vamos fazer a oração então. Obrigado, Senhor, por essa classe bíblica, obrigado por este momento de estudo da Tua Palavra. Nós vamos começar hoje o estudo sobre o livro de Daniel, e que cada pessoa que estiver acompanhando esse estudo possa ser grandemente abençoada por Ti. Abençoe a nós aqui na condução deste estudo, em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Agora, o livro de Daniel é um livro sensacional, é um livro que merece de verdade ser estudado, e acho que a gente podia começar por aí. Por que que o livro de Daniel merece ser estudado? Já para o André responder. André, responde para quem está acompanhando conosco. Por que que o livro de Daniel precisa e merece ser estudado? Então, eu vou falar da minha percepção. Legal. Tem um estilo de percepção, mas você provavelmente já se perguntou, será que a Bíblia é verdadeira? Não sei se você já fez esse tipo de pergunta. Essa é uma pergunta recorrente, meu amigo. Então, assim, o que a gente percebe na Bíblia? A Bíblia, se a gente vê, é um livro histórico. A grande maioria dele é histórico. Então, se eu contar uma história aqui, eu posso contar para vocês aqui que Papai Noel existe. Entendeu? E pode ser que vocês acreditem. Mas agora precisa ter um pouco de veracidade nisso que eu estou falando, né? Precisa ter alguns argumentos por isso. Se fosse só histórico, eu confesso para vocês, eu teria dificuldade de acreditar na Bíblia. Por que que eu acredito? Agora, por causa de qual livro? Livro de Daniel e livro de Apocalipse. Por quê? Porque são livros proféticos. E aí eu só não estou na Bíblia. Agora eu estou inserido aonde? Na Bíblia e também estou inserido aonde? Na história. Ou seja, a história comprova a veracidade da Bíblia. E por causa disso que é importante estudar o livro de Daniel. Porque aí você vai começar a crer verdadeiramente na Bíblia. Porque tudo que ela prediz se cumpriu. E aí ela tem veracidade. Acho que é interessante até... Manda bala, vai lá, Leonide, manda bala. Sobre esse ponto da profecia, né? A profecia ela acaba sendo um dos aspectos mais fortes para que a gente entenda que a Bíblia é de fato real, né? Por exemplo, você tem Isaías, ele citando 100 e poucos anos antes que viria um cara chamado Ciro. Ciro nem tinha nascido ainda, ele citou o rapaz. Por conta dessa fala de Isaías, o pessoal até vai dividir Isaías em dois Isaías. Isaías primeiro, depois o Deutero Isaías. Ou então, por exemplo, Daniel, né? Daniel vai citar o reino de Javã, ou então a Grécia, 300 anos antes que houvesse a Grécia. Então a gente tem duas possibilidades. Ou ele escreveu depois que a Grécia já apareceu,
ou de fato ele falou uma coisa que era profético, né? Anunciou o futuro sem que o futuro existisse. E como achados arqueológicos vão ajudar a datar Daniel antes de fato da Grécia, a gente pode só crer de fato na profecia. E que essa se cumpriu de verdade. Exato, então você perceba que é um argumento muito forte a favor da veracidade bíblica. Vejam só, pessoal, vocês estão acompanhando o início deste estudo conosco. E o livro de Daniel, então, ele é dividido em duas grandes seções. A primeira, que trabalha os aspectos históricos e a arqueologia, de uma forma geral, com as evidências que foram descobertas, nos apresenta que, de fato, os reinos apresentados no livro de Daniel existiram. Na história secular, nas demais fontes históricas, você vai descobrir que os reinos da Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, são reinos que existiram de verdade. Então, a primeira parte do livro de Daniel trata deste aspecto histórico. Mas o livro de Daniel também traz uma segunda parte que apresenta o que o Leonide disse aqui, desse contexto profético. E o livro de Daniel está, sim, relacionado na Bíblia como um livro profético. Agora, se você me perguntasse, Bruno, por que você gosta de estudar? O André deu ali os argumentos dele. O que me encanta no livro de Daniel é que as profecias que ele apresenta já se cumpriram, só que o livro de Daniel fala para nós hoje, para a nossa geração. Existem acontecimentos que estão relatados aqui que nós vamos ver o cumprimento deles. Então por que não estudar esse livro, sendo que grandes pensadores, cientistas como Isaac Newton gastaram grande parte da sua vida estudando este livro? Será que esse livro de fato não merece ser estudado? Eu digo a vocês que sim. Mas como ele tem uma vertente profética, é importante o contexto de profecia. Mas quem é o profeta? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. E eu quero jogar para o Leonide. Leonide, por que a gente olha para Daniel, que tem essa pegada profética, e a gente tem que entender o que é a profecia e quem é o profeta dentro desse cenário? Muito bem. Acho que é interessante a gente perceber essa pergunta de duas vertentes, né? Tem o que é o profeta no contexto bíblico, né? O que vai ser profetismo, como é que o profeta vai se relacionar com o resto das escrituras e tudo mais. Essa é uma visão que a gente vai ver daqui a pouquinho, é bem interessante. Mas o segundo é você entender quem é o profeta Daniel, né? Porque às vezes a gente só estuda Daniel a partir das profecias. Você vai pegar a história de Nabucodonosor, como está na sua tela aí. Você vai pegar, por exemplo, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Só que você cai de paraquedas. E é importante, como você falou, estudar a questão da narrativa do livro, a parte histórica do livro. Porque é ali que você conhece quem é o profeta Daniel. E a parte narrativa vai ser a introdução da parte profética e vai dar a força de você acreditar que ele é um cara justo, fiel, e você entende por que Deus se revela com ele. Então isso é bem importante. Só quero convidar também, acho que você comentou, né, o que é o profeta na Bíblia. E tem um texto, que eu acho que ele é o texto principal, o texto fantástico que fala sobre profetismo, que é o texto de Gênesis, o capítulo 20, verso 6 e verso 7. Eu vou pedir que você acompanhe na tela com a gente, enquanto a gente lê aqui, Gênesis, o capítulo 20, quer dizer, a partir do verso 6, fala bem assim, ó. Deus respondeu-lhe em sonho, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, por você no caso, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Aparentemente, quando a gente lê esse texto, a gente não entende o que ele está falando, né? Só que o contexto dele é extremamente curioso. Por quê? Esse contexto acontece após Sara estar grávida. Deus já havia visitado Sara, ela já estava grávida, esperando Isaac, e Abraão e Sara vão visitar a terra dos filisteus, a terra de Gerar. E lá na terra de Gerar acontece um fato curioso, porque, falando bastante curioso aqui, né? Porque o rei daquela terra se apaixona por Sara. Sara, que já tinha seus 90 e poucos anos, estava grávida, agora o cara se apaixona por ela. Toma ela, só que Deus aparece em sonho para ele e fala isso. Olha, essa mulher aí que você tomou, ela é a esposa de um profeta. Só que essa é a primeira vez que aparece a palavra profeta no texto bíblico. Só qual que é o problema? Abraão tinha dito que a sua esposa Sara era na verdade sua irmã. Então o contexto em que aparece a palavra profeta na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra, né, a primeira ocorrência dela, é num contexto de mentira. Abraão tinha acabado de falar que Sara era a irmã dele, e aí você chega e descobre que esse cara é profeta. E o que é massa, que eu acho fantástico também, é que o aspecto de profeta nesse texto, ele está envolvido muito com a questão da intercessão. O texto ele fala ali,
ele é profeta, derruba a mulher dele, e ele vai interceder por você. E no texto, Deus ele fere as pessoas ali de Gerar, né, com a infertilidade. E quando Abraão ele ora, no processo de oração, o texto fala que enquanto Abraão orava, Deus ele cura os animais, cura as mulheres dessa infertilidade. Então a gente percebe no primeiro ponto que aparece no texto bíblico, é que o profeta, ele é alguém que intercede, é alguém que ora pelo outro. Agora, você começou com um ponto interessante, porque o contexto popular, inclusive a gente vê isso muito forte no Brasil, pensamos em profeta como alguém que vai prever o futuro. Não é isso, então, no contexto bíblico? Vamos esclarecer isso aí, pessoal. Então, no texto bíblico existem duas palavras para profeta. A primeira é Navi, que significa profeta mesmo e tal. E a segunda é Roê. A palavra Roê significa vidente. Então, inclusive, em Samuel aparecia a ideia de Samuel ser um vidente e tudo mais. A palavra vidente dá essa ideia de você ver o futuro, você ver aquilo que não aconteceu e tudo mais. Só que o que é curioso é que essa palavra é a palavra que menos acontece para profeta. Profeta na Bíblia é Navi, não é Roê. Apesar que eles vejam o futuro, a principal função dele não é ver o futuro, mas na verdade é a intercessão. Por quê? O profeta ele é chamado num contexto muito específico para falar para um povo sobre o Deus que chamou esse povo. A gente até vai falar disso daqui a pouco, né, que é o contexto de aliança e tudo mais, mas é interessante você entender que o papel do profeta não é ser o cara que vê o futuro, mas é o cara que fala para o povo. Inclusive, aquilo que o profeta vê do futuro só serve quando ele vai falar para o povo. Então a visão do futuro está sujeita à intercessão para o povo. É como se o profeta ele fosse aquele cara que tenta reatar um relacionamento quebrado. Né? Ele fala com as duas partes, fala, vamos voltar aqui à união. Perceberam, gente? Esse dito popular de que o profeta é aquele que só fica vendo o futuro, não é a regra da Bíblia, mas é a exceção. A palavra principal, que é a palavra... Navi. Ó, eu não tenho essa formação toda deles aqui, mas é basicamente para evidenciar a pessoa que conecta mais uma vez Deus com o povo. E quando a gente começa a estudar a pessoa de Daniel, o perfil dele, a gente começa a perceber que realmente Daniel fez isso. Ele conectou mais uma vez o povo a Deus. Porque o povo, infelizmente, ele foi se distanciando de Deus. O povo ele foi permitindo com que a idolatria fosse introduzida no povo, e isso foi afastando e quebrando a aliança que o povo havia feito com Deus. Só antes da gente passar para esse próximo ponto, acho que é interessante, porque o profeta ele vai ser esse intercessor, e ele tem um papel que define muito bem ele, que é mediador. Mediador. Então, existe essa aliança que a gente vai ver entre Deus e Israel. E o profeta ele vem para falar sobre essa aliança. Então, toda vez que aparece um profeta na Bíblia, ele tem só uma missão e uma apenas, que é chamar o povo de volta à aliança. Então, Jeremias, Malaquias, Miqueias, Jonas, todo esse povo, Jonas talvez não, porque a missão dele é para os ninivitas, né? Sim. Mas todos os profetas têm essa visão de que a aliança, ela é o background, olha só, uma palavra bonita, vocês perceberam? Muito legal. Ela é o pano de fundo da mensagem profética. Então, quando o profeta ele vem e vai falar, sobre o que ele vai falar? Sobre a aliança. Gente, vocês perceberam esse ponto? Esse ponto é fundamental para a gente entender o desenrolar do livro de Daniel. O profeta, quando aparece no contexto bíblico, o pano de fundo é resgatar a aliança do povo para com Deus. Esse é o ponto fundamental. Uma coisa que a gente tem que entender, né, eu até já tinha falado em outras vezes na igreja também, é que profeta, tanto a questão do profeta quanto a questão da Bíblia, eu tinha falado, já comentei algumas vezes sobre isso, não é uma bênção para a gente, né? Porque quando a gente foi criado por Deus, né, a gente Gênesis deixa muito explícito, né, que Adão e Eva, que foram criados por Deus, eles falavam face a face com Deus, né? Usa a expressão ali em hebraico panim, né? Então não havia, né, necessidade de um profeta e não havia necessidade de uma escritura. E aí que entra a questão do profeta, né? Por que entrou o profeta? Porque entrou pecado no mundo, entendeu? E de acordo com Isaías 59:2, fala que o pecado, que é a mesma coisa que iniquidade, faz separação entre Deus e o homem. E aí entra o papel do profeta. E o profeta é interessante que ele fica no meio, né? Ele fica no meio de quem? Fica no meio de Deus e no meio do povo, né? Lembra até que teve Moisés ali, quando foi entregado as tábuas lá, que quando chegou lá embaixo havia adoração lá, né? E o que Moisés fez naquele momento? Ele teve que interceder pelo povo, porque o que Deus queria fazer?
Deus queria matar esse povo. E ele falou, Deus, não faz, porque senão você vai ter que me riscar do teu livro. Né? Ele intercedeu. E olha como a intercessão deu certo, né? Então aqui o que a gente vê? O povo intercedendo entre quem? Dois lados, né? Entre Deus e o povo. Isso eu achei interessante. Acho que é legal isso, essa visão de que ele dá entre os dois, porque ele vai inclusive sofrer pelos dois lados, né? Então ele sofre porque Deus passa a mensagem para ele tem que passar a mensagem, e Jeremias vai falar que essa mensagem para ele é como se fosse um fogo nos ossos. Se ele não fala, ele é queimado. Só que se ele fala para o povo vai lá e prende Jeremias numa cova. Então dos dois lados ele está fumado, né? Pegaram ele. Então, como você falou, né, não é uma coisa tão positiva assim. O eleito ele tem esse papel, essa função, né, de ser chamado para servir, mas o serviço às vezes recorre até a sua própria vida, né? Tem que doar a sua vida para fazer isso aí. Complexo. Complexo. Mas vocês perceberam que o profeta ele buscava sempre restaurar a aliança do povo com Deus. Mas o estudo da aliança em si já merece aqui algumas horas, mas nós precisamos destacar a importância dessa palavra. Quando a gente fala de aliança, a gente fala de algo muito especial que Deus desenvolveu com o seu povo. Por que a gente precisa entender o contexto de aliança na Bíblia? Vou deixar isso aí pro André, ele tá Pro falando André? um pouco, né? Vamos jogar pro André então? Você Sabe que o pessoal que já acompanha a gente há bastante tempo sabe que eu gosto de jogar o pessoal na fogueira. Então agora eu vou jogar o André na fogueira. Isso aí faz parte do nosso estudo também. André, jogando para ti agora. Por que é importante, então, a gente entender o contexto de aliança e o que é aliança entre o povo e Deus aqui na Bíblia? Então, explica para o pessoal aqui. Em cada época existe um contexto. O que é o contexto que existe na época? Dependendo da época que tu vive, tem um costume, tem um hábito de ser feito de um jeito. Né? No tempo que a gente vive hoje, né, entre presidente e outras coisas mais, eles fazem aqueles contratozinhos, né, fica conversa ali, estipula alguma coisa, né? Na época bíblica, no fato ali de Moisés, que foi que escreveu, principalmente começou ali a questão da aliança, né? Havia um costume não só no povo judeu, existia no povo geral que existia por aí. Era a cultura da época. Era a cultura da cultura da época. Por quê? Porque arqueólogos eles encontraram muitas evidências de quê? De que existiam algumas coisas feitas de pedras, né? Me corrija aqui, o pastor Leoni também, mas existia ali a escrita cuneiforme. E nessas escritas foram visto alguma coisa meio estranha ali, tipo fosse um contrato, né? E esse contrato existia algumas coisas nele, né? E principalmente duas palavras, né? As bênçãos e as maldições. Sempre existia nesses contratos. E nesse contrato foi visto o seguinte: existia o suzerano, né? E existia, se eu não me engano, eram os suzeranos e os vassalos, né? Tipo aqui, né? Eu sempre falo aqui, né? Que eu tenho cara de pobre, né? O cara é um alemão aqui, tem cara de pobre. O Bruno aqui, ele tem uma cara de ter muita grana, Deus abençoe. Né? Deus abençoe para isso, né? Jogando na bolsa agora, né? Vamos ver se Deus abençoe. Então, no caso, você seria o quê? Eu seria o vassalo e você seria suzerano. O suzerano o que seria? Seria o rei, né? O rei que governava talvez tal província. Né? E por ele ter muito poder, as pessoas que não tinham muito poder não adiantava lutar com ele, que não iria ganhar. E o que teria que fazer? Teria que fazer aliança, teria que fazer um contrato de benefício entre as duas partes. Né? Então, o que aconteceu é o seguinte: você teria que entrar em aliança comigo. Só que o problema era eu que tinha que entrar mais em aliança contigo do que você comigo, porque as bênçãos viriam mais de você se eu fosse obediente. Né? Então, existia essa questão da aliança. Então, só as características da aliança para vocês entenderem como que funciona uma aliança no Antigo Testamento, quando tinha, ou nos achados que tinham cuneiformes, para vocês saberem que tipo de aliança que tinha. Tinha que ter o preâmbulo, que identifica quem era o suzerano. Então, aqui no caso, nosso aqui, Bruno. Então, seria um contratinho mesmo ali. Tem todos os passos. Não é só um contratinho, é o contrato. É o contrato, não, então. Não é assim, feito mas às escuras. Se a gente fizesse uma aliança, nós dois, entendemos a relação, mas de repente uma das partes queria quebrar a aliança. E aí? Tem uma frase que resume muito bem o que é aliança. A aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Por que é um pacto de sangue? Porque ela requer vida e morte. Se você cumpre a aliança, você vive. Se você descumpre a aliança, você morre. Então não tem como você falar, resolvi hoje não guardar a aliança. Você tá morto. Inclusive, um dos modos de você ser sancionada a aliança era você pegar um animal e partir o animal no meio. Você separava o animal e passava para o meio do animal jurando que seria fazer. Por exemplo, na relação entre os dois, né? Bruno estaria aqui como esse rei poderoso que iria proteger o nosso amigo André.
de ser destruído pelos outros povos, e o André, esse pequeno vassalo aqui, coitado, né? Então como é que aconteceria? Os dois passariam por entre os animais. Primeiro o Bruno falando, eu prometo proteger aqui o André de todos os outros povos e não vou destruí-lo. E se eu destruir o André, e deixar que alguém venha destruir ele e tal, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, que eu seja partido ao meio. Depois passava o André. Eu, André, novo aqui, prometo que serei fiel a Bruno. Darei minhas virgens a ele, darei o fruto da minha terra a ele, darei tudo que eu tenho para ele. Esse era o contrato que você estava explicando aqui. Exato. Isso. E ele falava, se eu não der, ou der para outro, que aconteça comigo, o que aconteceu com esses animais, que eu seja partido ao meio. Então, toda aliança que era feita tinha a questão do sangue. Inclusive, no texto bíblico, isso aconteceu diversas vezes, essa aliança sendo sancionada pelo sangue. Porque se você não cumprisse, era o seu sangue que rolava. Entendeu? Bem tranquilo, né? Só que o interessante é o seguinte, né? Você que é o suzerano, não acontecia muita coisa. O problema era acontecer mais com o vassalo. Agora entra um detalhe principal, e a gente não vai, eu acho, nem trabalhar hoje. Eu acho que a gente vai deixar mais um pouco a curiosidade. A aliança com Deus é um pouco diferente. Eu não vou falar hoje que a gente vai ter ainda muito pano para manga para falar. Entendeu? Mas eu estou colocando na cultura da época. Sim. Então, outra coisa que tinha que ter, relações entre suzerano e vassalo, obrigações do vassalo. Então, ele teria que cumprir. Estipulações, né? Estipulações, provisão ao templo e a leitura periódica tinha que ser, né, falado, repetido, em praça pública, não podia ser, né, só entre nós aqui, tinha que fazer para todo o povo, tinha que saber. Né, para ter várias testemunhas, teria que ter várias testemunhas também. Né? Tinha que ter, então, a testemunha da aliança e as bênçãos e as maldições. Então, isso aí caracterizava uma aliança. Moisés, quando escreveu sobre a questão da aliança, pegou muito que estava na cultura da época e transportou, né, agora a relação entre Deus e o homem também. Numa linguagem que o povo conhecia, Uma basicamente linguagem que isso. Acho que não apenas Moisés, que Moisés ele vai trazer essa ideia, mas o próprio Deus se revela nesses âmbitos também, para o povo entender. Por exemplo, com Abraão, ele vai fazer essa aliança em Gênesis 15, partir os animais no meio. Só Deus que passa por meio dos animais, isso é fantástico também. Só que Deus ele se revela com o povo através das alianças. E o que eu acho legal é que alguns estudiosos vão inclusive dizer que o termo Novo Testamento e Antigo Testamento não é a melhor tradução da palavra, mas deveriam ser Nova Aliança e Antiga Aliança. Justamente porque o que está envolvido não é um testamento, mas é uma aliança. Claro que os dois são documentos e os dois exigem morte. Só que no caso do testamento, a morte ela vem primeiro. Então, tipo, o cara morreu, agora o documento é validado. Isso é um testamento. Só que na aliança não. A morte ela vem após a quebra da aliança. E se a morte de Cristo é a grande morte que a gente fala, né? A morte de Cristo ela acontece porque a aliança foi quebrada. Lá em Gênesis, com o povo de Israel, o próprio Abraão, todo mundo. Quebrou a aliança, alguém tem que morrer. Quem que morre? Cristo. Então, entender a aliança, ela muda muito o que é o contexto bíblico de todo esse parâmetro aí, né? Agora, você está acompanhando conosco esse estudo bíblico e talvez tenha em mente a aliança como nós conhecemos na nossa cultura hoje. Você conhece a aliança, talvez, por uma aliança de casamento. E aí você percebe que hoje não são tantos casamentos longevos, né? Tanta gente que continua casada por tanto tempo. E a gente vive uma cultura em que quebrar o contrato, quebrar uma aliança, talvez não seja algo tão severo. Mas o que nós estamos expondo aqui a vocês é que, no contexto bíblico, a quebra de uma aliança levava a consequências severas. Então, estar em aliança te levava a um compromisso muito sério. E a quebra disso te levava à morte. Como foi dito aqui, era representado por um animal partido ao meio. E se você quebrasse a aliança, deveria acontecer contigo aquilo que aconteceu com o animal. Mas é nessa esteira, é nesse conhecimento, espero não estar passando nenhuma etapa aqui. E aí a gente volta. Mas exatamente. Mas é nesse contexto, é nesse cenário que nós começamos a perceber que, ora, se o povo foi levado cativo, se o povo perdeu o seu reino, se o povo perdeu a sua terra, se o povo estava colhendo maldições, é porque eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus. Então você começa a perceber o porquê que o livro de Daniel começa justamente falando sobre um cativeiro. Começa falando sobre o povo ter sido levado da sua terra. Porque se você pula direto em Daniel capítulo 1 e percebe que Nabucodonosor sitiou a cidade e levou cativos os hebreus e assim por diante, você não para pensar que aquilo era uma consequência de algo que o povo havia plantado, que era a quebra da aliança. E aqui a gente começa a perceber o porquê que é importante a gente entender a aliança no contexto bíblico. Porque Deus prometeu bênçãos
se o povo seguisse e aguardasse a sua aliança, mas maldições se o povo quebrasse essa aliança. Está correto, Leonilde? Tá correto. Inclusive, eu convido você a acompanhar aí na tela. Opa. Vamos colocar aqui para você ver algumas bênçãos e algumas maldições relacionadas a esse preâmbulo da aliança. Primeiro, eu quero ler um texto que está em Êxodo capítulo 24, versos 7 a 8, que é quando há o estabelecimento da aliança com o povo, que diz assim, ó: depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Interessante que o sangue é jogado na galera, né? Então imagina você está lá na galera, primeira cadeira, você recebe sangue na boca. Que coisa boa. Essa é a ideia. Mas agora, acompanha comigo aí, os textos das maldições e também das bênçãos. Lá em Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 1, fala assim, ó: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará você sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Agora começa a lista das bênçãos. Diz assim, ó: bendito serás você na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o teu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. Então, a partir do verso 1, isso vai até o verso 15, começam uma lista de bênçãos, né? Eu ia falar de bendições, mas de bênçãos. E essas bênçãos, elas são variadas, desde que você vai ser o cabeça e não cauda, você vai ser abençoado nisso, naquilo outro, mostrando que realmente, se você ouvisse a voz de Deus e guardasse os mandamentos, você então receberia uma chuva de bênçãos, como diz o próprio Malaquias. Inclusive, fala de Malaquias sobre o dízimo, está envolvido com a questão da aliança, bem interessante. Mas, apesar de ter uma lista sobre bênçãos, também há uma lista sobre maldições. Eu vou pedir agora que o amigo André leia para a gente aqui. Está lá em Deuteronômio 28 também, a partir do verso 15. Acompanha com a gente aí na tela. Fala o seguinte: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais, e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra. E malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. Muito bem. Você percebe aí que há uma completa relação, deixa eu voltar aqui, uma completa relação e um paralelo perfeito entre as bênçãos e as maldições, né? Eu li as bênçãos, o André me leu as maldições, né? Você entenda aí como você quiser. Tô brincando. Mas há uma completa paralelo, né? Então ele falou: bendito vai ser o seu cesto e a sua amassadeira. Maldito será o seu cesto e a sua amassadeira. Então a maldição, ela é totalmente o oposto do que é a bênção. Então, se o povo não ouvir a voz de Deus, se o povo não for fiel a Deus, eles receberão então essas maldições. E o que eu acho fantástico, ou talvez bizarro até, é que as bênçãos, elas vão do verso 1 até o verso 15 de Deuteronômio 28. Mas as maldições, elas vão do verso 15 até o verso 68. Perceba que existe uma lista muito maior de maldições. E isso é bem interessante, né? E por que acontece isso? Por que tem mais maldições do que bênçãos? Eu vou me responder, não vou jogar ninguém na fogueira não. Você viu que o Leonilde é um cara mais ameno, ele é um cara assim, tranquilo, não pega ninguém no contrapé. Bom, né? Vai que os caras estão dormindo aqui. A lista de maldição, ela é maior justamente porque se o povo recebe uma bênção que Deus não falou que daria, o povo ficaria feliz. Nossa, Deus nem comentou que daria isso, ele deu esse negócio, Deus é muito bom mesmo. Agora, se Deus desse uma maldição que ele não prometeu, o povo ia ficar muito, muito bravo com Deus. Por mais que não tinha nem motivo, né? Mas ia ficar bravo. E falar: como assim, Senhor? Você falou que ia dar essa maldição aqui e não deu essa outra. Então Deus, ele classifica exatamente todas as maldições que ele daria. E o que você comentou aí, né? Que quando você descumprisse a aliança, você morre, né? E aí que está a inovação do texto bíblico. Na aliança bíblica, quando a aliança é quebrada, o povo não morre. Uma parte do povo, talvez a sua maioria, ela morra. Mas uma parte menor, isso a gente chama de remanescente, né? Essa parte não morre.
Porque o final da aliança de Deus não é a morte. Mas aqui atrás da gente tem uma palavrinha para cá, ó. É a palavra exílio. Uhum. Agora, antes da gente só falar e dar esta ênfase na palavra exílio, eu quero destacar com vocês que quando você pensa, ok, Deus pede para que a gente o ame, Deus pede para que a gente guarde os seus mandamentos, e a partir desta aliança eu vou receber as bênçãos decorrentes desse meu tratado com Deus, porque a vontade de Deus é nos proteger. A vontade de Deus ao firmar aliança com o seu povo é que a gente esteja debaixo da sua proteção, para que a gente realmente possa ser blindado por Deus. Mas isso depende da minha aceitação. Então, quando Deus promove aqui todas essas bênçãos, elas são exponenciais, porque uma bênção puxa a outra. Então, Deus não se demora, talvez, na categorização ali, Leonide, das bênçãos, porque realmente uma puxa a outra. Se você for fiel, coisas boas vão acontecendo porque você está sob a proteção de Deus. Mas a partir do momento que você rejeita o cuidado de Deus, aí coisas terríveis vão acontecer. Porque você saiu debaixo desse guarda-chuva de proteção de Deus. E quando você está exposto a uma tempestade, é uma árvore que cai na cabeça, é o raio que cai, não é assim? Você está no meio de uma tempestade, você aceitou estar no meio dessa tempestade. E Deus então vem categorizando cada uma das maldições que cairiam sobre a cabeça do povo, caso eles descumprissem a aliança, caso eles decidissem ficar de fora da aliança. Esse é um ponto que a gente tem que destacar. E como o Leonide destacou, que é a parte que eu gosto de reforçar, porque eles são pastores, eu não sou pastor, e tem coisa que a gente aprende junto. Mas veja bem, o fim da aliança de Deus não é a morte. Então a gente pensa, porque Deus vai matar aqueles que não amarem a Ele. Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer conceder a sua bênção e proteção a todos nós. Só que infelizmente Ele sabia que algumas pessoas não iriam aceitar, mas ao remanescente. E nesta lista de Deuteronômio, capítulo 28, o finalzinho, ali a partir mais ou menos do versículo 64, é quando ele começa a trazer a entonação a respeito do exílio. Porque havia o remanescente que deveria passar por um processo de cura, que deveria se reencontrar dentro do processo de aliança. E aí eu jogo para ti de novo, porque aí é um ponto muito legal de entender. Porque dá todo sentido e lógica ao que estava acontecendo para o povo que vai para a Babilônia. Exato. Esse é o detalhe. Manda bala aí. Só uma coisa interessante, tudo que foi visto aqui, a gente coloca Deus no centro, né? Deus ele está muito mais com vontade de abençoar do que castigar. Por isso, às vezes, até a bênção é curta, porque ela é muito direta. E a maldição, ela é gradativa. Pode ver pelo texto que vai começando aos poucos. Levítico vai ter essa forte mais. Levítico 26 lá fala, tu pode ver. 7 vezes, mais 7 vezes. Então, o que a gente consegue perceber? Consegue perceber que Deus ele é longânimo e Ele é misericordioso. Entendeu? E Ele dá oportunidade, porque cada desobediência que tem, Ele manda um sinal. E Ele dá tempo para o povo se voltar. Entendeu? E Ele vai botando aos poucos. Primeiro você vai perder o quê? Talvez você vai perder a sua colheita agora. Entendeu? Você vai perder as bênçãos. Talvez algumas pessoas vão lutar contra você e você vai sair perdedor. E cada uma delas vai perdendo alguma coisa. E vai chegando um momento que vai perder a parte mais fundamental da aliança, que são descendentes, que são o quê? Que a terra prometida vai perder, que é o templo de Deus, a presença do Shekinah de Deus e o próprio Deus, né? Esse é o problema. E vai gradativo. E quando chega na última, chega na questão onde a gente está tratando, principalmente aqui do nosso tema, que é aliança e exílio. Está chegando na última. Acho que só tem um parêntese para fazer, não um parágrafo, um parêntese para fazer, que às vezes a pessoa está em casa e ela vai pensar, nossa, então eu estou sendo amaldiçoado por Deus. Deus está tirando aqui, Deus tirou a minha filha, Deus tirou meu pai, eu estou com Covid, isso é a maldição de Deus. Talvez eu não fui fiel a Deus. É verdade. Entenda uma coisa, essa aqui que a gente leu, essa lista de bênçãos e maldições, ela era uma coisa focada ao povo de Israel. Vai ter desdobramentos futuros, só que a gente entende que a maior bênção que a gente pode receber de Deus, talvez não seja uma questão financeira, talvez não seja toda a saúde do mundo, mas é a própria presença do Eterno. Tanto que a maior bênção que o povo de Israel poderia receber é a bênção de Deus. Então, às vezes, você vai perceber até essa relação em Daniel capítulo 3, vai falar dos amigos de Daniel, que vão para a fogueira. Né, você jogou na fogueira aí, ó, relação com o Nabucodonosor aqui. Literalmente. E eles falam, olha, se Deus ele tem o poder de me livrar, mas se Ele não me livrar, ainda assim eu creio nele. Então, às vezes a gente está sofrendo e fala, não, porque eu estou em pecado. Às vezes sim, às vezes não. Porque o mundo ele é um mundo cruel, ele é um mundo mau. Então, o mal ele está por aí. Então, nem todo sofrimento humano é culpa de uma desobediência a Deus ou não. Então,
primeiro, se você está sofrendo, confie em Deus, porque Ele é capaz de sarar a sua fome, a sua sede, a sua doença. Mais um parênteses ali, quem andou próximo de Cristo, o que Sim, aconteceu? Todo mundo foi morto. O maior homem que já existiu, né, João Batista, Decapitado. né, foi decapitado, né? Ele desobedeceu? Exato. Não foi, entendeu? Não é esse o foco, né? Sim. Aqui o foco é diferente. Então, bem lembrado por causa disso. A pessoa pode se perguntar, poxa, está acontecendo isso, será que eu estou sendo desobediente? Não é. Isso é consequência do pecado. Do pecado, exatamente. É. E até tem o pessoal, né, falar, não, porque eu estou sendo fiel a Deus e Deus não está me abençoando. Deus não tem nenhum, não tem nenhum decreto para falar que Deus tem que te abençoar. Ele vai te abençoar porque Ele quer. E primeiro, você não obedece para ser abençoado. Você já foi abençoado porque Ele te deu a vida, te deu a salvação, Ele te deu o próprio Filho dele para você. Então, a minha obediência não é para que eu seja abençoado, é porque eu já fui abençoado. Então, me abençoa. E agora eu continuo seguindo, ouvindo e tudo mais. Então, essa relação de bênção e maldição, o povo de Israel era voltado para eles. Esse é um aspecto bem importante que tem que ter na cabeça, para entender isso. Então, pastores, até Bruno ali, né? Por que a gente está falando de aliança? Poxa, vocês falam que vai falar de Daniel, mas está falando de aliança, estão exagerando na aliança. Porque tem um foco, né? Sim. Foco por quê? Porque a aliança que está levando a alguma consequência nisso. Isso que vocês precisam entender. Né? A gente tem que estudar Daniel, por quê? A gente se pergunta, mas até quando você falou no começo, por que a gente não está falando do primeiro capítulo? Uhum. Porque muita gente começa a estudar Daniel no primeiro capítulo e nunca se pergunta, mas como que o povo foi chegar lá? Né? Tem alguma coisa que aconteceu. E o que a gente está falando? A aliança ela foi quebrada. E você tocou num ponto bem importante, André, porque se você olha para a história de Israel, eles tiveram glórias, riquezas, poder, eles tiveram ouro, prata, madeira, eles tiveram um templo magnífico, esplendoroso, que outras nações vinham conhecer o templo. De repente, esse mesmo povo tão abençoado vai ser levado cativo por Babilônia. O que está acontecendo? Então agora você começa a compreender, dentro desse contexto que a gente está apresentando, que o povo quebrou a aliança deles com Deus. E eles foram quebrando gradativamente a chegarem até a última consequência da aliança. Mas ao mesmo tempo é a última forma que Deus tinha de resgatar esse povo. Antes que eles partissem para a destruição final deles. E aí você compreende por que o povo estava sendo então levado cativo para a Babilônia. Agora, o exílio não é algo tão simples quanto você possa imaginar. Não, beleza, eles foram passar umas férias ali em Babilônia, né? Sim, às vezes a pessoa pensa assim, não, tá tranquilo. E eles foram levados ali, Nabucodonosor quis bater um papo com eles, firmar algumas alianças políticas e depois eles voltaram. Não era essa a intenção do exílio. Não vou me demorar muito aqui, só vou dar um spoiler, mas qual que era a intenção do exílio naquela época? Era fazer uma diluição cultural de tal maneira que o povo que foi levado cativo iria perder a sua identidade. Nabucodonosor não era bonzinho. Deixa eu separar alguns aqui que eu vou levar para o meu palácio. Parte do povo vai começar a viver aqui entre os caldeus, etc. Só para ficar comendo das comidinhas lá de Babilônia. Não era essa a intenção. A intenção era simplesmente destruir a cultura daquele povo. Entre esses aspectos culturais estava a religião daquele povo. Nabucodonosor queria acabar com a presença de Deus em Israel. Então, não era algo tão simples eles estarem sendo levados ao exílio. Tem outro aspecto também, que o próprio texto de Deuteronômio vai falar que quando o povo estiver no exílio, né, fora da sua terra, até o aspecto da terra é bem interessante, porque é Deus quem promete a terra a eles, é terra prometida, é Canaã e tudo mais. Eles seriam arrancados dessa terra e levados para uma outra terra. Como você falou, não é férias. Exato. E o texto fala que nessa terra Deus lhes daria coração tremente. Então eles estariam lá andando, mas eles teriam medo de perseguição. Eles teriam medo de alguém estar vindo atrás deles para matar eles. Não teria ninguém perseguindo eles, mas eles teriam medo de ser mortos pelas pessoas. Então o texto fala, de noite vocês vão querer que seja de dia, e de dia vocês vão querer que seja de noite. Porque eles vão estar com medo. Então não é só o exílio, não é só sair da sua terra e ir lá para a Europa, viajar, que coisa boa. Não, você vai ser arrancado da sua terra pela espada, os seus filhos vão morrer, os seus esposos vão morrer, os seus queridos amigos vão ser levados, acorrentados, enganchados pelos ossos. Chegando lá, você vai ter medo de ser morto também. Então é um negócio extremamente forte, é bizarro, é pesado. É pesado. E é isso que o povo sofre, como você comentou. Constantemente na história de Israel você percebe o pessoal indo contra Deus, adorando outros ídolos, oferecendo os filhos em sacrifício. E Deus constantemente envia os profetas para chamar o povo de volta à aliança. Jeremias foi assim, Malaquias, como eu já falei, Elias foi assim.
o foco dele é justamente chamar o povo e falar, pessoal, vocês estão em pecado, estão quebrando a aliança. Voltem para a aliança, ou a terra de vocês será mandada para o exílio. Uma coisa interessante, antes de chegar em Daniel, não sei se vocês perceberam, que Daniel está falando ali de um reino, está falando ali do reino do sul, ou seja, é o reino de Judá. O reino de Judá, para vocês terem noção, isso aconteceu mais de 120 anos depois de ter sido levado um outro povo cativo, que eram os irmãos deles. Que irmãos que eram? As 10 tribos. Né, as 10 tribos ali, né, que era chamada a tribo do norte. Né? E o que aconteceu naquele momento lá? Esse povo deveria ter aprendido com aquele povo. E por que eles foram levados cativo? Põe uma coisa na cabeça de vocês. O problema do ser humano, né, com Deus sempre é questão de desobediência. Um povo abertamente desobediente a Deus. Aqui você vai ver em Jeremias vários textos aqui que falam que o povo adorava outros deuses, né? E sabe mais por quê? Por causa de influência. Eu quero dizer para você, a gente influencia e ao mesmo tempo a gente é influenciado. E infelizmente o reino do norte, por causa dos seus reis, né? Que todos, pode ver, toda a geração daqueles reis do reino do norte, não tem um que foi fiel a Deus. Não tem um. Todos foram infiéis a Deus. E o que aconteceu com o povo? O povo também se tornou infiel por causa dos seus líderes. Isso, claro que não precisa acontecer individualmente. Mas em grande massa a gente é influenciado. Então cuida. Até no tempo de hoje a gente tem que cuidar com esses governadores também, que pode te influenciar para alguma coisa ruim também, né? Exatamente. E o que aconteceu ali com o Reino do Norte quando a Síria invadiu? O que eles fizeram? Olha a cultura como é que é interessante, né? A Síria sabia, se deixasse eles, levasse ele como um povo maciço, ia dar problema. E o que eles fizeram? Vocês lembram? Pode falar também. O que eles faziam com os povos? Eles misturavam, né, os povos. Isso. E olha que coisa interessante. A gente chega a um povo no Novo Testamento ali, quando passa ali que o pessoal não gostava muito. Quem que era? Samaritanos. Quem que eram os samaritanos? Povos que foram colocados no lugar, na terra, né, que era do povo de Deus ali, que foi colocado ali. Né? E o que aconteceu? Começou a misturar esse povo ali e se tornou os samaritanos. Né? Eles quebraram a cultura. Né? Quebraram toda a influência que teve ali naquilo lá. Então levaram cativos, perderam a sua terra, perderam o seu Deus, perderam o lugar de adoração, né? E foi exterminado. O povo de Israel, você não vê mais resquício dele. Só o povo de Judá, né? É. Exatamente. É legal quando a gente olha... É triste ao mesmo tempo você avaliar, né? Quando você olha para as tribos do norte, as 10 tribos de Israel que ficaram ao norte e foram realmente assim, diluídas. Dizimadas. Veja só, qual foi uma das estratégias? Uma das estratégias. Casar-se e dar-se em casamento. Uma das estratégias era, não, deixa eu pegar um dos filhos aqui que foi levado cativo. Não, casa com esse caldeu aqui. Você casa com esse outro aqui. De tal maneira que você diluiu. Quando Deus dá suas regras, quando Deus coloca os seus princípios para que a gente possa viver de forma harmônica aqui, é porque Ele sabe aquilo que vai ser para a nossa bênção ou para a maldição. Você pode olhar para as bênçãos e maldições de Deus e falar assim, porque Deus, não sei o quê, você tem uma série de argumentos, mas o que Deus quer é o seu e o meu bem. Ele quer a sua felicidade, a sua plenitude. E Ele sabe que algumas coisas, se você fizer na tua vida, vão dar errado. As 10 tribos do norte foram diluídas no povo. Simplesmente desapareceram. E Deus não queria que isso acontecesse com todo o seu povo. E agora Judá é levado cativo. E agora vão ter essa experiência em Babilônia. É legal porque no texto bíblico, em Jeremias também em Abacuque, eles vão relacionar a Babilônia como sendo um servo de Deus. O povo está em pecado, o povo está em corrupção, o povo está em idolatria. O que Deus vai fazer? Ele vai chamar o servo dele, Nabucodonosor, para levar o povo cativo, tirar da terra dele e levar para lá, como um método de correção. Então o povo não vai ser exterminado, o povo de Judá, né? Ele fala que é por amor de Davi, então o seu servo. Então esse povo, eles são pegos, na verdade, lá de Israel, lá de Judá, e são levados direto para a Babilônia. Porque Jerusalém é destruída, e Nabucodonosor recebe agora esse nome, é o meu servo. Ele vem para trazer essa cura para o povo, trazer essa restauração, porque o povo está em pecado, agora vão para o exílio, e vão passar lá 70 anos. Deus dá o tempo para eles, vão passar lá, e Jeremias escreve isso em Jeremias 29, Jeremias 25 também. Ele fala que vão passar 70 anos na Babilônia, e depois eles irão voltar. Durante todo esse tempo de 70 anos de exílio, de quebra da aliança, Daniel passa lá também. Ele passa com o povo esses 70 anos. Então, por isso que é interessante, importante, estamos ressaltando bastante isso, o estudo da aliança. Porque você percebe que a ida de Israel, de Judá, de Jerusalém para a Babilônia, nada mais é do que um resultado da quebra constante da aliança. Deus agora levou esse povo para lá,
Agora eles vão passar lá 70 anos aprendendo para depois receberem um novo presente, porque eles vão voltar ainda para Jerusalém. Né? Legal, você gostou? Uma coisa interessante ali, né? Deus estava por trás disso tudo, né? Sim, então, assim, isso é olha que fantástico. interessante, Deus não abandonou o povo, porque se tivesse abandonado, né, ele não teria demarcado nada. Ele demarcou ali 70 anos. Ele demarcou o quê? Nabucodonosor está sendo usado por mim. E Nabucodonosor nem sabia que estava sendo usado por Deus. Ficou sabendo depois. Ficou sabendo depois. Né? O que isso nos leva a crer? Deus tem o controle nas suas mãos. Entendeu? Deus tem o controle nas suas mãos. E uma coisa interessante aqui, Deus ele colocou uma data aqui. Entendeu? Uma data de volta. Entendeu? O que isso significa? Significa que Deus está no controle de tudo. E ele botou o quê? A aliança foi quebrada. Mas isso não é o fim. Eu ainda tenho restauração para vocês. Ainda eu tenho restauração. E os profetas sempre falavam muito isso, né? Os profetas, eles repetiam isso, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas o livro até de Ezequiel tem duas mensagens principais, né? Qual que é a mensagem principal que ele tem? De um julgamento, né? Vai haver um julgamento, esse julgamento vai ter que ter, né? E nesse julgamento o que vai acontecer? Vai ser pessoas condenadas e pessoas absolvidas. Vai haver o julgamento. Mas ele bate muito em cima de restauração. Bate. Como Jeremias também fala de restauração. Quebrou? Então, o que isso significa para você que está vendo essa live aqui? Para você existe restauração. Não importa o que já passou na sua vida. Deus ele é misericordioso. Quebrou a aliança, né? Quebrou o relacionamento, houve desobediência, não é o fim. Não é o fim. Deus é um Deus misericordioso e vai mover o mundo para te salvar. Vai mover o mundo para te buscar. Essa é a mensagem primordial que tem aqui nas profecias, né? E o que é interessante disso tudo que a gente está estudando, e principalmente de Daniel, Daniel me dá esperança de quê? De que o final vai ser um final feliz. Entendeu? Tem dois textos que eu acho que são fundamentais até nesse entendimento de como que funciona o final da aliança. Porque a gente pensa, beleza, a maldição última, a maldição suprema da aliança é o exílio. Mas e depois? Quero convidar você a acompanhar na tela aí, Jeremias capítulo 29, a partir do verso, acho que é o verso 10, deixa eu ver aqui, verso 12, diz assim, ó. Acompanha comigo. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar sendo então Jerusalém, né? Ele fala assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Então perceba aqui uma coisa que é interessante demais, né? Deus ele fala que o povo será mandado, mas depois de 70 anos, o povo vai buscar a Deus. O povo vai invocar a Deus. E Deus vai trazer o povo de volta. Ele fala que ele vai lembrar do povo e vai trazer o povo de volta a essa terra. Então, o exílio não é o final da aliança. A quebra da aliança não é o final da aliança. Porque Deus ele fala, lá no exílio vocês vão me invocar e vocês vão me buscar e eu ouvirei vocês e trarei vocês de volta. Porque o que de fato importa para Deus é o coração do povo. Deus ele fala isso, eu vou buscar vocês, quando buscarem de todo o vosso coração, eu serei achado de vós. Só que aí tem um ponto fantástico, né? Para o povo voltar do exílio, é necessário que o povo busque a Deus. Se o povo ficar no exílio lá e se esquecer de Deus, os 70 anos podem virar 130, podem virar 160, 200 anos. Então é necessário que o povo se lembre de Deus, volte a Deus. O exílio ele tem um propósito único, como você bem comentou, de trazer o povo de volta. E isso não é apenas um texto de Jeremias, um texto solto na Bíblia, mas lá no livro de Deuteronômio, quero convidar você a acompanhar aí, Deuteronômio capítulo 30. Quero pedir aqui ao nosso amigo André para ler, com a sua voz eloquente. Vamos lá. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos, de todo o seu coração e toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês,
o havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Eu acho esse texto um texto extremamente maravilhoso. É um texto muito bonito. É um texto único em todo o texto bíblico, né? Um texto único em todo o texto bíblico. Mas é um texto que ele vai mostrar justamente, primeiro ponto, que Deus, lá em Deuteronômio, ele já fala que o povo seria levado ao exílio. Então, desde o começo, Deus sabia que o povo ia quebrar a aliança. E ele fala, vocês vão quebrar a aliança, vocês vão ser levados em exílio, mas mesmo no exílio vocês me buscarão e me invocarão, e eu serei achado de vós. Trarei vocês de volta, e vocês serão mais abençoados que foram os seus pais. E eu circuncidarei o seu coração. E tem um aspecto bem interessante de entender, porque às vezes a gente fala que a religião do coração é o Novo Testamento, né? Ah não, o Antigo Testamento é o testamento da lei, é a palavra, é a letra que mata. O Novo não, o Novo é o coração, o Espírito que vivifica e tudo mais. Só que você percebe que desde Deuteronômio, o foco de Deus é o coração do adorador. Não são as leis vazias, mas é o coração. Porque até Isaías vai falar sobre isso, de uma adoração que acontece toda certinha, mas que o coração não está com Deus. E Deus não aceita, porque Deus ele sempre quis e sempre quer o coração daquele que adora. Então, o foco do exílio é para que o povo volte o coração para Deus. Daniel vai ser levado exilado para a Babilônia para que o coração do povo volte a Deus. E acho que é fantástico porque nesse texto, a palavra volta, ela se repete 8 vezes. Do verso 1 ao verso 10, 8 vezes aparece. Porque o grande foco do exílio, o grande foco da aliança é a volta. Então o final da aliança, quando a aliança é quebrada, não é o exílio, não é a quebra da aliança, mas é o retorno à aliança. Você entende que o fim da aliança, ele é a própria aliança. Uma aliança que ela pode ser quebrada pelos homens, mas Deus vai refazê-la, por isso que existe a nova aliança em Jeremias. Uma aliança que existe no coração, na mente. Então, o que é a aliança? A aliança é esse relacionamento que Deus tem com o seu povo, mas que Deus ele espera que o povo aguarde. E se quebrar a aliança, Deus ainda assim dá a possibilidade da volta da aliança. Porque o final da aliança, ela é a própria aliança. Então você percebe nisso aí, eu acho que isso é extremamente lindo. Você percebe que o próprio chamado de Deus é um chamado sempre para o relacionamento, né? Deus não quer matar o povo, Deus não quer levar o pessoal para o exílio, Deus quer perdoar, Deus quer amar. E da mesma forma que Ele faz com o povo, Ele faz com a gente também. Ele faz com você que está ouvindo aí. Deus ele espera conseguir o seu coração. Uma adoração de corpo e de alma, de mente como um todo. Para que você o sirva, para que você o adore e para que você o ame. Aí fica a pergunta, né? Você vai endurecer o seu coração ou vai aceitar esse Deus que quer fazer essa aliança com você? Fica aí para pensar. E quando a gente fala de viver estilo de vida, o livro de Daniel também tem muito a nos ensinar. E na próxima semana nós vamos apresentar aqui a vocês o primeiro capítulo. Se você quiser nos mandar a sua pergunta, se você quiser mandar aqui o seu questionamento de qualquer sorte, de preferência focado em Daniel capítulo 1, na próxima semana nós estaremos juntos com vocês para debatermos Daniel capítulo 1 e todas as lições que esse capítulo traz para nós. Algumas pessoas fazem uso e interpretação de forma equivocada deste capítulo. Nós queremos pontuar com você cada um desses detalhes e lhes ensinar qual é a verdade bíblica sobre Daniel capítulo 1. Eu quero convidar vocês aqui então para a gente fazer uma oração final. Não sei se há alguma palavra mais para o encerramento ou o estudo de hoje. Não sei se o André tem aí, eu termino. Não, na verdade eu só ia falar só uma questão. Na verdade, o ser humano, todo mundo é pecador. A gente tem um vírus dentro da gente, né? E esse é o vírus chamado pecado. E esse vírus ele é contrário à vontade de Deus e faz com que a gente queira ser desobediente a Deus. O que a história está mostrando é povos iguais a gente que foram desobedientes. E está falando de tudo. Estou falando de Abraão, eu estou falando de Moisés, eu estou falando de Davi, né? Mas isso não significa que a gente não é amado por Deus. Isso significa que Deus ainda tem misericórdia de nós. E a Bíblia deixa bem claro que mostra esse personagem e a vida deles foram transformadas. Né? Mesmo sendo mentiroso como Abraão, né? Mesmo sendo teimoso como Moisés, ainda que bateu lá na rocha,
mesmo sendo pecador como foi Davi, né? Se houve mudança para eles, há uma restauração para a gente. E isso está envolvido na aliança que Deus fez com o ser humano. Então, não é o fim, né? Existe uma misericórdia para nós. Então, Bruno, é fantástico o livro de Daniel. E no decorrer das próximas semanas, o pessoal vai perceber como que... Queremos que você que está com a gente aqui nessa live se apaixone por esse livro, que é o livro de Daniel, e absorva para a sua vida as lições que aqui estão apresentadas. Vamos fechar então com uma oração? Pode ser o André hoje? Posso orar? O André vai orar contigo, comigo, com o Leonide, para que Deus possa derramar as bênçãos dele na sua vida e você possa encontrar o seu caminho de volta para a aliança com ele. Vamos orar então? Feche seus olhos, você que está acompanhando essa live, vamos fazer uma oração a Deus agora nesse momento. Querido Deus e Pai, obrigado ao Pai pela oportunidade de estudar esse livro fantástico, Pai. Desculpa a humanidade, Pai, porque muitas vezes somos desobedientes a Ti, mas queremos voltar o nosso coração a Ti, Pai. Queremos fazer parte da Tua aliança. E eu sei, Pai, que essa aliança vai se cumprir quando Jesus voltar. E aí não vai existir mais desobediência. Aí não vai existir mais um coração corrupto, o pecado. Ali estaremos livres disso tudo, Pai. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um que acompanhou essa live, que na próxima semana, na terça-feira que vem, possamos estar aqui para honrar e glorificar o Teu nome, estudar a Tua palavra. E eu sei, Pai, que a Tua palavra tem o poder de transformar vidas. E eu sei, Pai, que tem pessoas que acompanharam essa live aqui, que talvez esteja pensando, será que ainda tem solução para mim? Tem. Porque o exílio não é o fim, a desobediência não é o fim. Há um Deus de misericórdia, pronto e de braços abertos para receber quem for possível. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a noite de cada um, nos dê um bom restante de semana. Eu te peço e agradeço, não por um merecimento nosso, mas pela graça de Jesus Cristo, eu oro e peço. Amém, Senhor. Gostou desse material? Acompanha, porque é semanalmente um vídeo. Manda para os seus amigos, pega esse link, manda nos grupos de WhatsApp, compartilha esse vídeo no Facebook e vamos estudar a palavra de Deus. Forte abraço! Até a próxima semana! Até mais, não esquece de curtir. Valeu!